Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a professora Suziele Alvarenga e no vídeo de hoje a gente vai fazer junto a correção das atividades do terceiro ano do ensino médio referente à semana 2 do PET volume 2. Vamos lá? Bom, esse tema, a apostila falou que trataria sobre a Revolução Russa. Contudo, as atividades elas abordaram basicamente os antecedentes da Revolução Russa. Então, o que estava acontecendo na Rússia antes de 1917? Bom, eu acho importante a gente citar, fazer um breve resumo aqui da situação da Rússia na segunda metade do século XIX e início do século XX. Então, a Rússia, na segunda metade do século XIX, ela ainda possuía um trabalho baseado no regime de servidão. Então, era uma característica que remontava ao período do feudalismo. Os outros países da Europa Ocidental, eles já tinham praticamente extinto o feudalismo há muito tempo, ficando com poucas estruturas arraigadas na sociedade, mas uma estrutura que acabou sendo questionada duramente no período da Revolução Francesa, que era a questão dos privilégios estarem nas mãos da nobreza e do clero e os impostos todos serem pagos pela população e pela burguesia. A Europa, de uma forma geral, ela estava assistindo a um desenvolvimento industrial muito grande e a Rússia estava estagnada, ela estava parada no tempo. E ao invés de ter uma economia industrial, a Rússia ainda possuía uma economia agrária, ou seja, um rendimento baseado nas plantações. Era uma sociedade hierarquizada e desigual. Então, no topo do poder estava o czar, que era o soberano, o César, o grande governante, né? E abaixo dele estava uma classe que era completamente privilegiada por ele e que apoiava o absolutismo do czar, que era a Igreja Católica Ortodoxa, a elite dos boiardos, a Okrana, que era a polícia política que protegia os interesses do czar. Abaixo deles, uma burguesia muito fraca, uma burguesia nascente, mas que existia. Os kulaks, não sei muito bem como se pronuncia isso, mas que eram os camponeses proprietários de terra. Então, eles trabalhavam a terra, mas eles não eram a principal mão de obra. Então, eles detinham o poder sobre algumas terras e eles não se igualavam aos camponeses trabalhadores. E na base dessa estrutura social, a gente tinha os operários das indústrias que estavam vindo a nascer e os camponeses, os trabalhadores, né, os agricultores. A situação de miséria dos trabalhadores era considerável, era exorbitante. Operários e camponeses no final do século XIX, início do século XX, eles eram extremamente explorados, tinham péssimas condições de trabalho, não tinham direito nenhum. A vida deles também era miserável, medíocre, porque eles não tinham condições financeiras de ter uma vida melhor e eles não tinham acesso à educação. Então, eles não tinham liberdade de educação, o direito à educação, que era algo defendido há muito tempo, principalmente a partir do Iluminismo, da Revolução Francesa. A Rússia, no início do século XX, então, ela não se mostra tão diferente do que ela já era no século XIX, na metade do século XIX. A Rússia era, em sua maioria, uma sociedade rural, então, que continuava dependendo das áreas agrícolas. Então, por mais que a Rússia tivesse pego investimentos estrangeiros, empréstimos estrangeiros, ela não tinha conseguido se industrializar o suficiente e ainda dependia da agricultura, predomínio da aristocracia rural, ou seja, predominava no jogo de poder ao lado do governante, de membros da igreja, permaneciam então os donos de terras, então os boiardos e em menor número, grau, os kulaks. A burguesia era muito fraca, os comerciantes não eram muitos e eles não tinham um papel muito bem delimitado, eles não tinham muito poder e os camponeses e operários continuavam na miséria.
A questão da miséria dos camponeses e operários fizeram com que os ideais socialistas de divisão de terras, de melhores condições para todos, que quem tem mais tem que dividir com quem tem menos, essas ideias acabam se expandindo, se espalhando pela Rússia. E ideias socialistas essas que se dividiam num socialismo utópico e em um socialismo científico. Material esse que eu disponibilizei para vocês num resumo elaborado por mim mesma. Então, o socialismo utópico era um socialismo onde eles sonhavam muito, onde eles alcançariam toda essa distribuição de terras, de riquezas, de forma amena, de forma pacífica, onde através, digamos que do diálogo, eles fariam com que os ricos aceitassem dividir com os pobres. Já no socialismo científico, eles falavam do proletariado, dos trabalhadores, dos camponeses, tomarem mesmo com suas próprias mãos, se revoltarem para que houvesse essa distribuição de riquezas. Bom, então além de um atraso social baseado nessas características que eu falei com vocês, havia um atraso econômico também, porque enquanto a economia dos outros países do século XX, século XIX já eram economias industriais, a economia da Rússia ainda era uma economia baseada nas plantações. Então tinha uma baixa industrialização e essa industrialização foi possível graças ao capital estrangeiro, a empréstimos feitos com outros países, principalmente Inglaterra e França. Falei de novo aqui da concentração de terras nas mãos de uma elite e déficit na balança comercial favorável. Ou seja, eles não tinham uma balança comercial favorável porque eles importavam mais do que exportavam. Como eles não produziam o necessário para o desenvolvimento social mesmo, eles não produziam mercadorias industrializadas, eles compravam muitas mercadorias de fora e então eles gastavam mais do que recebiam, por assim dizer. Em janeiro de 1905, eu escrevi já para vocês, já expliquei que houve o que foi chamado de Domingo Sangrento, havendo geralmente duas datas que se chocam, que foi o 9 de janeiro e o 22 de janeiro. Então, essa diferença de datas é porque, ora, se analisa como no calendário russo e no dia 22 de janeiro seria a data do calendário cristão, que é o que a gente segue. Enfim, no dia 9 de janeiro ou 22 de janeiro de 1905, depende do calendário que você está usando para abordar esse tema, os trabalhadores fizeram uma passeata pacífica em direção ao palácio onde o czar vivia, para poder reivindicar, pedir para que sua vida fosse mais digna, que o czar os ajudasse. Só que a guarda imperial acabou atacando os manifestantes e foi um massacre brutal. Muitas pessoas morreram. Então isso gerou uma onda de revoltas contra o czar, porque até então ele era visto como grande pai. Enfim, vamos para as atividades. A atividade 1, gente, ela apresenta um texto e, basicamente, as perguntas que tem, a letra A e a letra B, você consegue encontrar a resposta no texto. Então, não se fala de Revolução Russa, não se fala da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial e nem da decadência econômica da Rússia durante o período que fez parte da Tríplice Entente. Não se fala da insatisfação popular gerada com a participação na Grande Guerra, não se fala da miséria ter aumentado ainda mais com a participação da Grande Guerra, só se fala da situação popular, praticamente, dos trabalhadores rurais em 1905, no período que foi anterior à Revolução Russa. Então, letra A. Por que a política orientada para os trabalhadores rurais na gestão de Alexandre II não atendeu plenamente o conjunto desse grupo social? Gente, o Alexandre II, ele falava que ele ia ajudar a população, que ele daria melhores condições para o povo, para os trabalhadores, mas ele fala que vai fazer isso, ele dá um agrado para o povo, mas ele não cumpre com o prometido. Por quê? Porque apesar de o regime de servidão ter chegado ao fim no século XIX,
Mais propriamente dizendo, no ano de 1861, a situação dos trabalhadores permaneceu praticamente a mesma. Ou seja, os trabalhadores continuaram vivendo na miséria, continuaram sendo explorados, a maior parte das terras continuavam nas mãos dos boiardos, então da aristocracia rural, e ele não modificou a estrutura social. Então, ele propõe uma mudança, mas ele não dá meios para que essa mudança realmente ocorra. Lembra até um pouco o fim da escravidão no Brasil. Os escravos, de uma hora para outra, ficaram livres, né? Voltaram a ter sua liberdade, mas eles não tinham dinheiro para recomeçar uma vida, eles não tinham casa própria, no caso, eles não tinham estudo, então eles ficaram à mercê do próprio destino e muitos continuaram na mesma situação de antes, só que sem o título de escravo. Então, é importante perceber que, como o czar da época tenta fazer uma reforma, mas ele não modifica as estruturas sociais, ele não abre possibilidades para os trabalhadores terem melhores condições de vida. Ele só promete. Essa população continua nas mãos aí da hierarquia acima dela, né? Dessa classe, no caso. Letra B. Apesar de assegurado o fim da servidão, o czar Alexandre II evitou o confisco generalizado e a redistribuição de terras, como reivindicavam os diversos movimentos populares russos. Então, os movimentos populares queriam a distribuição de terras, queriam que as terras dos ricos fossem confiscadas e distribuídas para os trabalhadores. Então, o czar Alexandre II ele fala que vai fazer isso, mas ele não faz completamente. E ele acaba transformando os trabalhadores rurais em servos do Estado. Como que isso acontece? Gente, o czar ele comprou uma pequena parcela das terras das mãos da aristocracia rural e ele não distribui igualmente essas terras para todos os trabalhadores, não. Ele determina que as comunidades rurais elas vão distribuir essas terras entre alguns camponeses e os camponeses que receberem essas terras, eles devem pagar pelo recebimento dessas terras. Então, eles não estão ganhando a terra, eles vão ter que pagar ao longo da sua vida pelo direito de trabalhar, de viver, de explorar essa terra. Então, as terras adquiridas pelo governo não foram completamente distribuídas para os trabalhadores rurais e quem as recebia tinha que pagar uma indenização ao governo ao longo de 49 anos. Ou seja, gente, o resto da vida praticamente. Então, ao invés de continuar nas mãos dos boiardos e dos kulaks, os trabalhadores rurais passaram a ser submetidos ao controle do Estado. Ao invés deles terem que responder ao proprietário de terras, o seu antigo patrão, por assim dizer, ele só passa a ter um novo patrão com o qual ele sempre vai ter uma dívida. No caso, o Estado, o governo, o czar. A atividade 2 nos apresentou 2 textos. O primeiro fala sobre a condição de trabalho, a condição de vida dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses de forma geral, no início do século XX, lá na Rússia. E o segundo texto, ele nos mostra alguns pedidos desses trabalhadores da classe operária, quando da passeata pacífica até a morada do czar, que acabou deflagrando no Domingo Sangrento. Então, esses 2 textos vão responder às letras A e B. Letra A. Como se caracterizava a situação do operariado dos trabalhadores russos no período que precede a Revolução Socialista, ou no período anterior à Revolução Socialista? Eu acho que está muito claro para todo mundo que eles tinham uma situação péssima. Uma péssima situação de trabalho, péssima situação de vida, onde eles eram extremamente explorados, não tinham nenhum direito, como eu já falei para vocês. Eles eram humilhados, eles eram tratados com muita violência, de forma muito brutal, e até mesmo para que eles nem reclamassem de nada. Eles tinham condições insalubres de trabalho, ou seja, não tinham a menor condição de trabalho, trabalhavam em lugares fechados, mal arejados, sujos, com insetos,
com a proliferação de doenças. O mesmo acontecia com suas moradias, porque eles não tinham condições de ter uma moradia boa, uma moradia para a família. Então, assim, era uma situação muito difícil e que vocês provavelmente vão se lembrar da situação do operariado, do proletariado, no início da Revolução Industrial. Então, a gente pode tentar até fazer um gancho com aquele tema. Além, é claro, da falta de acesso à educação. E vocês podem ter percebido também que nós não estamos falando que o operariado se delimitava aos adultos. Não, as crianças também serviam de mão de obra, nunca então indo para a escola. Letra B. Explique, segundo a petição de 1905, qual a expectativa dos trabalhadores, desses trabalhadores, em relação ao imperador da Rússia. Gente, os trabalhadores acreditavam que o czar era um grande pai, que o czar era o grande protetor deles, que ele queria o bem deles, e que o czar não sabia da vida que os trabalhadores levavam, que eles eram praticamente escravos dentro do país do czar. Eles pensavam que o czar, se soubesse de tudo que eles sofriam, que o czar estenderia suas mãos a eles, apoiando eles. Então, eles acreditavam que o czar desconhecia suas condições de vida e os trabalhadores tinham a esperança de que ele atenderia às suas reivindicações, aos seus pedidos por melhores condições de vida e de trabalho, e que faria justiça e lhes daria proteção. Então, eles esperavam justiça e proteção da parte desse czar, do grande pai deles. E a gente viu que, infelizmente, a ordem recebida do czar foi que a guarda imperial atacasse os manifestantes que estavam, inclusive, empunhando cartazes elogiando o czar. Então, essa é a grande situação. Eu espero ter auxiliado na compreensão do tema, apesar de que vocês foram muito bem, conseguiram entender as questões, né? Mas eu espero ter contribuído um pouco para a compreensão, para a fixação desse conteúdo que antecedeu a Revolução Russa e ajudado um pouco no esclarecimento da resolução das atividades. Então, até a próxima e abraços da professora Suziele.